Continuando aqui, levando em consideração que o sistema operacional é um programa, então existe todos os problemas que um programa tem na parte de desenvolvimento dele, não vai ser diferente para o SO. Ele também vai possuir uma quantidade enorme de requisitos que devem ser atendidos e como é que isso vai ser estruturado isso da melhor forma possível. Então, não há uma solução única, né? Existem diversas soluções, nós vamos ver alguns exemplos de qual a melhor forma de se estruturar um SO, qual a melhor forma de se desenvolver a comunicação entre essas partes de um SO. Então, a estrutura interna pode variar amplamente dependendo do tipo de sistema operacional. Inicia-se pela definição dos objetivos e especificações. O que é que o usuário deseja? Então, o que é que o usuário deseja, o que é que ele precisa que aquele sistema operacional faça por ele? Que execute as ações que lhe foram definidas, quais as necessidades. Então aí define-se os requisitos, divididos em dois tipos de requisitos. Usuário, o SO deve ser conveniente, fácil de aprender, confiável, seguro e rápido, o SO, né? Então, para o usuário, o que interessa é justamente isso. O quão fácil ele vai interpretar tudo que tem aqui na tela. O que é que vai ser, qual o tempo de resposta que ele quer, né? Se não vai ser difícil de aprender. Por exemplo, um usuário que vai utilizar um SO via, aqui, por exemplo, o terminal. Provavelmente, esse modo de se acessar um sistema operacional que é totalmente viável é muito mais complicado do que se utilizar aqui via aplicações, via ícones de acesso às mesmas ferramentas. Então, ele quer que seja fácil de aprender, confiável, seguro e, claro, que atenda aos requisitos dele de uma forma rápida. Isso é o que o usuário deseja. O sistema operacional, o que é que ele precisa, né? A parte de sistema. Ele deve ser fácil de projetar, implementar e manter, e também flexível, confiável, sem erros e eficiente. Então isso tudo é o que interessa para que o sistema venha a funcionar da melhor forma possível. Se ele é um programa, então eu preciso me preocupar com essas questões de como é que eu vou manter esse código, como é que eu vou fazer atualizações, que tipos de estrutura eu vou utilizar que me facilitem todas essas funcionalidades, né? Se ele é confiável, qual tipo de estrutura, por exemplo, quem pode acessar o que no meu sistema operacional, quais os níveis de acesso. Então, isso é o que me preocupa na implementação, né, no projeto de construção de um sistema operacional, dividido nessas duas partes aqui. Então, ainda sobre o projeto de implementação, o que é que tem que levar em conta, né? Um princípio importante é separar política de mecanismo. Existem esses dois conceitos aí. Do que é que se trata, né? Política é o que virá a ser feito, né? O que será feito para aquele sistema que venha atender a aqueles requisitos que eu defini. E mecanismo é justamente como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou atender, por exemplo, requisitos de segurança? Como é que eu vou atender requisitos lá de funcionalidade de forma eficiente aos recursos do meu sistema operacional? Então eu vou me preocupar com essas duas abordagens aqui, a política do meu sistema operacional e o mecanismo que vai ser feito para atender essa política. Então separar permite uma maior flexibilidade caso decisões políticas precisem ser alteradas mais tarde. Então sempre modular a maior quantidade possível das partes do meu sistema operacional para que eu me torne isso mais fácil de modificar no futuro. Se eu quero modificar uma estrutura do meu sistema operacional que controla a entrada e saída, ao invés de ter que modificar toda a estrutura existente do meu sistema operacional, eu vou lá naquele módulo específico e modifica para dispositivo de entrada e saída. Então, modularizar ou separar isso é uma das melhores formas e a forma mais eficiente de projeto de sistema operacional. E dentro das estruturas do sistema operacional, nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, existe aqui a do MS-DOS. Ele foi escrito lá era uma época bastante escassa de recursos, quando se trata de recursos principalmente de memória. Então, qual era o requisito naquela época para o MS-DOS? Era o mínimo possível de memória, que ele executasse o que ele tinha que fazer, as funcionalidades dele, no menor espaço de memória possível. Então, ele não foi dividido em módulos, eu não me preocupei com isso, eu queria que ele funcionasse, eu queria que ele executasse as atividades dele
Porém, o meu requisito principal naquela época era justamente a memória. Então, apesar de o MS-DOS ter alguma estrutura, suas interfaces e funcionalidades não são bem separadas. Então, ele possui, obviamente, algum tipo de separação. Mas essa separação ela não é muito clara, não é muito definida. Muitas partes se intercomunicam com as outras de forma direta, o que não é recomendado para nenhum tipo de programa, muito menos ainda para um SO. Aqui nós vamos ver o exemplo da estrutura do SO aqui do MS-DOS, como é que ele é estruturado. Percebo que aparentemente existe aqui essa divisão de recursos, programas aplicativos, programas de sistema, drive de dispositivo do MS-DOS, drive de dispositivo da ROM, da BIOS. O que acontece? Porém, percebo que existe uma comunicação aqui entre essas partes, o que não é o ideal. Por exemplo, o meu programa de aplicativo se comunicar diretamente com a ROM, a BIOS, ou o programa de sistema residente, né, algo que já é nativo do SO, se comunicar diretamente. Esse tipo de comunicação aqui não é o ideal para os SOs. Então não é recomendado que isso aconteça, porque aí já bate nas questões de segurança, né? Ter acesso direto a recursos que você não necessariamente venha a precisar. Então essa aqui é a estrutura básica de um SO do tipo simples, no caso aqui do MS-DOS. E a outro tipo de estrutura do SO é a estrutura dividida em camadas, que é nada mais, nada menos do que eu dividir esse meu SO em camadas que vão sendo respondidas ao longo do que fosse requisitado. O que isso quer dizer, né? O SO é dividido em um número de camadas, ou níveis, né, que a gente chama também, cada um construído sobre camadas inferiores. Então vai ser camadas sobrepostas umas às outras. Então a camada mais baixa, ou o que chama aqui de camada zero, é justamente a camada lá responsável pelo hardware, ele está em contato diretamente com os dispositivos de hardware. A camada mais alta, ou a camada N, é justamente essa parte, a parte visível, né, o que eu estou interagindo aqui com o SO, que é a interface do usuário. Então camadas são selecionadas de forma que cada camada só utiliza serviços e funções da camada de nível inferior. Se eu tenho um programa de usuário, para mim se comunicar com hardware, ele vai ter que passar em outras diversas camadas assim por diante. Beleza? Então vai ter essa modularização. Para mim não, se eu quero comunicar com hardware, eu vou ter que passar em todas as outras N camadas até chegar à camada zero. É como se fosse uma camada aí, uma divisão de uma cebola, camadas por camadas, superfície por superfície, até chegar onde eu quero. Então ele implementa aqui o que é muito importante, que é a modularidade. Eu consigo dividir as minhas funcionalidades do meu SO de forma que elas tenham cada uma a sua função específica. Então a estrutura em camadas do Unix funciona justamente assim. Eu tenho as camadas divididas para os usuários, a parte de shell e comandos, compiladores, tem interface chamada de sistema, né? Todas aquelas chamadas de sistemas lá, por exemplo, manipulação de terminais de sinais, entrada e saída, sistema de arquivo, tudo isso subdividido. Se um usuário quer se comunicar lá com controlador de terminais, por exemplo, ou controlador de memória física, ele vai ter que vir de camada por camada até que chegue ao que ele quer e depois esse mesmo processo retornando. Então, isso aqui é a estrutura básica de um SO em camadas. Existe outro tipo de implementação para isso aqui, mas essa é a mais comum. E um conceito bastante importante é do microkernel. Nós vimos a definição de kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional que contém diversas operações que são restritas dependendo da camada de que você esteja. Um usuário que esteja utilizando a camada de usuário não vai ter acesso aos mesmos recursos que está lá disponíveis no kernel, no núcleo do sistema. A estrutura do SO do tipo microkernel, o que é que ela nos fornece? Move tanto quanto possível do kernel para o espaço do usuário, ou seja, eu vou diminuir o tamanho do meu kernel o máximo possível para evitar que eu tenha muitas responsabilidades em um local. Então vou dividir de estruturas de microkernel de forma que eu possa utilizar da melhor maneira possível, diminuindo responsabilidades e subdividindo elas, né?
Qual a vantagem na implementação do microkernel? É facilidade de estender o microkernel. Então, se eu tenho lá um kernel, um núcleo principal, e eu quisesse mover ele para outra parte ou modificá-lo, eu teria que modificar toda aquela estrutura do kernel principal. Com o microkernel não. Eu consigo fazer isso em pequenas partes. Então, facilidade de portar o sistema operacional para novas arquiteturas. Então, portabilidade, né, é uma questão muito importante de programação. Se eu consigo pegar aquele meu programa e mandar para outra plataforma, isso é muito importante. Confiabilidade, menos código está executando em modo kernel. Lembrando, modo kernel é o núcleo do sistema e executa em funções de alto nível de acesso. Então, eu tenho que tornar o mais seguro possível. E a desvantagem desse microkernel, da estrutura SO do tipo microkernel? Perda de desempenho causado pela comunicação mais frequente entre o modo usuário e o modo kernel. Então, como eu adicionei uma nova camada, agora eu tenho a camada de usuário, eu tenho os microkernels e agora eu tenho o kernel, eu adicionei uma nova camada, então eu adicionei um passo a mais no meu caminho de acesso. Então, a maior desvantagem em relação à arquitetura microkernel, a estrutura microkernel, é justamente a perca de desempenho, que eu vou aumentar os caminhos de comunicação entre uma estrutura e outra. Então aqui nós temos a ilustração do microkernel, como é que ele funciona. Temos aqui a camada utilizando o microkernel e com kernel monolítico, que a gente estava acostumado até agora, né? Então um núcleo, um kernel de módulo único, né? Então aqui nós temos o que? Antes eu tinha dentro do kernel tudo isso. Escalonamento virtual de memória, sistemas de arquivos, chamadas de sistemas, tudo isso estava em um único local. Transferindo aqui agora para a arquitetura do microkernel, eu vou dividir as principais chamadas, subdividir o que é interessante ter externo ao usuário, comunicação com o usuário, e vou adicionar aqui essa nova camada. Essa nova camada aqui foi adicionada em relação a outra. Antes eu tinha só uma, duas, três, e agora eu tenho uma, duas, três, quatro camadas disponíveis. Por isso que a desvantagem do microkernel é justamente esse processo que vai ficar um pouco mais lento em relação ao anterior de comunicação. Porém, das vantagens vai ser subdividir diversas funcionalidades que vão estar em comunicação direta. Se eu não tenho um nível de segurança, um nível de acesso tão restrito, eu vou definir aqui as minhas aplicações, minhas chamadas de sistema ao microkernel e vou fazer essa comunicação direta, porque vai ter muita coisa já disponível para o espaço do usuário, nessa camada aqui mais externa. E vou restringir só o que é principal. Então perceba, eu diminuí aqui o tamanho do meu kernel, antes que era enorme, então agora ele está bem mais enxuto, guardando só funcionalidades que são essenciais, que estão em comunicação direta aqui com a camada de hardware. Então essa aqui é a diferença, né, de uma arquitetura, de uma estrutura de SO para outra. De um kernel único, né, um núcleo de sistema único com várias funcionalidades e a subdivisão dele, a diminuição do tamanho dele em relação ao microkernel. Então essa aqui é a estrutura básica dele. E ainda, outra estrutura do SO é a divisão em módulos, que utiliza aqui a abordagem de orientação a objetos, que é muito importante para o desenvolvimento de qualquer programa e não seria diferente para um sistema operacional. Então, alguns sistemas operacionais utilizam essa implementação em módulos, como por exemplo esse próprio macOS aqui, utiliza essa estruturação do sistema operacional em módulos. Então, a maioria dos sistemas operacionais modernos implementam módulos de kernel. Então, cada componente-chave é separado dos demais, conversam entre si através de interfaces bem definidas, né? Cada um pode ser carregado no kernel apenas quando necessário. Toda vez que eu precisar de algum chamado de sistema, que um programa aplicativo está necessitando naquele momento, ele vai ser carregado no kernel. Então, de forma geral, é similar ao uso de camadas, mas é mais flexível ainda. Então, utilizando, são mais ou menos parecidos, a camada aqui, a estrutura SO em módulos, parecido com o sistema em camada, a estrutura de SO em camadas,
porém é muito mais fácil de se manipular. Então essa aqui é a representação da estrutura do SO em módulos, né? Nós temos aqui o kernel básico, né, que é a representação no caso do sistema Solaris. O que é que ele possui? Possui o kernel básico, as funcionalidades que são essenciais a estar em comunicação direta com o software, e externo a eles eu tenho tudo o que me é necessário para fazer a utilização dos meus programas aplicativos. Eu tenho drives de dispositivos, de bus, classes de escalonamento, sistema de arquivos, chamadas de sistema carregáveis, formatos executáveis, modos de streams, modos de miscelâneas aqui, isso tudo dividido em módulos, que se eu quiser acessar um módulo específico do sistema de arquivo, eu vou lá e faço uma chamada, né? Eu faço uma implementação deste sistema de arquivo e eu faço o que ele tem que fazer. Então a funcionalidade do módulo é bastante importante, é utilizado nos sistemas mais modernos atualmente. Então, qualquer coisa estaremos aí, finalizando essa aula, a divisão aí dela. Na próxima aula nós vamos ver alguns conceitos referentes à virtualização, tá? Vai ser bastante interessante.